Magnésio treonato, ou chamado magnésio L-treonato. Afinal, o que é isso? Né? Vocês já viram algumas contribuições, o que ele serve. Vamos falar agora especificamente, devagar, de cada momento. Façam suas perguntas, dúvidas, tirem suas dúvidas, proponham novos vídeos aqui, outros assuntos que nós possamos abordar. Fiquem à vontade em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Opa, tirei aqui sem querer, desculpa, gente. Bem, o magnésio é provavelmente um dos suplementos mais subestimados disponíveis. Tem pessoas que não conhecem, tá? Seus benefícios para a saúde não são tão conhecidos como outros suplementos, como a vitamina C, a vitamina E, e também são importantes quanto. Né? Nós somos, na verdade, se você analisar, nós somos um somatório de componentes químicos. Né? Nós temos zinco no corpo, cálcio, magnésio, potássio. Nós somos um grupo de componentes orgânicos. E, às vezes, essas ausências, essas faltas, podem causar problemas na nossa saúde. É o que esse magnésio pode fazer para a gente. O magnésio ajuda no desenvolvimento ósseo, produção de energia. A gente sabe que o cálcio serve para praticamente tudo que nós fazemos. Nós estamos pensando agora o que nós estamos falando aqui. Vocês estão usando o cálcio. Eu falo do exercício físico. Nós usamos muito cálcio durante o exercício físico. Você está trabalhando, está estudando, está escrevendo, está digerindo o seu alimento, tudo isso, o cálcio estará presente sendo utilizado. Tá? Também pode ajudar no desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. Estudos sobre o magnésio treonato. Eu fui buscar alguns estudos para a gente basear aqui em cima. Pode tomar a partir de qualquer idade, aí eu aconselho, Michele, mas um médico, mas ele pode ser. Eu vou falar dos alimentos, fica mais fácil do que a gente falar do suplemento. Tá? Os alimentos em si, eu acho que é muito mais saudável, inclusive. Então, lá no finalzinho, eu vou falar mais sobre os alimentos. Quais são os alimentos que a pessoa deve consumir para que ela tenha uma quantidade de magnésio adequada? Se eu for pelos alimentos, qualquer idade. Tá? Se eu for pelo suplemento, a partir dos 10 anos de idade. Estudos indicam que os componentes benéficos do magnésio treonato visam principalmente o cérebro. Tem sido mostrado para ajudar com a perda de memória relacionada à idade, no caso nós estamos falando aqui da demência, né, no mal de Alzheimer, distúrbios emocionais, a gente está falando da ansiedade, da depressão, tá? É verdade, Odair. Ele está falando aqui uma verdade, está falando uma verdade aqui agora. É li que o magnésio direciona o cálcio para os lugares certos do corpo. É verdade. O magnésio, ele vamos dizer assim, ele é como se fosse um ordenador. Ele ordena o posicionamento correto do cálcio. Tá? Então, se você está precisando de cálcio, por exemplo, para o exercício, o magnésio, olha, músculo. Se você está precisando de cálcio para digestão, aí o magnésio fala assim, ó, estômago e intestinos. Se você está precisando para pensar ou ler, olha, cérebro. Então, ele é um ordenador. Perfeito. Tem sido mostrado para ajudar na perda de memória relacionada à idade, que é o mal de Alzheimer, né, a demência, distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, insônia, inclusive, neuroinflamação e melhorar a função cognitiva, ou seja, o raciocínio em si, tá? O estudo de 2020 descobriu que o treonato de magnésio, ou magnésio treonato, tanto faz, ajuda a proteger contra a morte das células cerebrais e preservar a função cognitiva. Ou seja, se você nota que alguém que você conheça já está tendo esse problema de esquecimento, de fraqueza na memória, é um bom componente. O magnésio treonato é benéfico para as pessoas que sofrem dos seguintes aspectos aqui. Vamos lá. Doença de Parkinson. O Daí conheceu um senhor de 102 anos que não tinha problemas de locomoção porque tomava todos os dias pela manhã o cloreto de magnésio. É um componente do cloreto de magnésio, tá? É um componente do cloreto de magnésio. 102 anos. Bacana, bacana. Então ele pode contribuir para a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, memórias ruins, casos de depressão, casos de ansiedade,
transtorno de estresse pós-traumático, né? O cara sofreu, sei lá, teve um acidente de carro, viu um problema na família, veio ao estresse, tá? Dificuldade em dormir, estou falando da insônia. Dificuldade em focar, ou seja, atenção cognitiva. O magnésio treonato na doença de Parkinson. O magnésio é essencial para a função celular e a sua falta pode resultar em distúrbios neurológicos. Como resultado, estudos clínicos e experimentais, o magnésio para tratar lesão cerebral traumática, isquemia cerebral, que é o AVC, hemorragia subaracnoide, que é por traumatismo, e convulsões de indivíduos animais e humanos, tá? Hoje você vê os animais tendo doenças que há anos você não via em nenhum animal, e os animais tendo problemas, por exemplo, de artrose, de artrite, de AVC. Olha só, né, gente? Como as coisas mudam no mundo. Um estudo realizado na China utilizou o magnésio treonato para elevar os níveis de magnésio dentro do fluido cefalorraquidiano. O fluido cefalorraquidiano, tá, é um fluido que corre dentro do sistema nervoso central. Tá? O nosso cérebro, ele não fica somente apoiado dentro da caixa craniana, no nosso crânio. Ele fica dentro de um fluido e líquido. Por isso que a gente fala que a gente não deve balançar a criança com muita força, os bebês, tá? Porque o cérebrozinho fica dando pancadas dentro da caixa craniana e isso pode causar um problema futuramente no cérebro. Criança é para você balançar, né? Fazer movimentos suaves, sem fazer movimentos excessivamente grandes, tá? Então também a nossa medula espinhal também tem esse líquido, chamado líquido cefalorraquidiano. Ele fica circulando dentro do sistema nervoso central. Quem é o sistema nervoso central? É o nosso encéfalo, o nosso cérebro e a nossa medula espinhal, onde os nervos estarão ligados ali, tá? Então esse líquido ele fica circulando, em média, são 3 litros que nós temos desse líquido circulando dentro do sistema nervoso central. Também reduz os déficits motores e a perda de neurônios de dopamina em modelo do camundongos com doença de Parkinson. A doença de Parkinson, quando avaliada, ela tem um déficit, ou seja, uma diminuição desse hormônio chamado de dopamina. Por isso que os remédios para quem tem mal de Parkinson são a base de dopamina, tá? A dopamina está presente numa região do cérebro, na região frontal, chamada de região nigra do cérebro, não é negra, é nigra do cérebro, aonde produz especialmente esse hormônio. Quando esse hormônio está em baixa, aí vem o processo de marcha pequena, que a gente chama de pequeno passo, que é o mal de Parkinson. Tem os problemas a nível de escrita. O parkinsoniano, ele tem dificuldade de mudança de direção. O parkinsoniano, ele pode ter quedas muito facilmente, sendo idoso. Nós sabemos que as quedas podem levar a fraturas. Então, são vários comprometimentos relacionados ao mal de Parkinson. Tá? E uns anos atrás, eu estive na Universidade Federal de Minas Gerais fazendo cursos no mal de Parkinson. E a professora lá, a doutora, eu esqueci o nome dela agora, me perdoe, doutora, se a senhora estiver vendo meu vídeo, mas ela fazia um trabalho muito legal com o pessoal de Parkinson, participando, o grupo que estava lá fazendo os cursos. Nós participamos no trabalho que ela faz junto aos parkinsonianos e ela mostrava, inclusive, que o parkinsoniano não perde uma coisa, que é o reflexo. Então, ela, às vezes, quando estava falando, ela pegava uma bolinha de tênis, jogava com força mesmo, e os caras não erravam uma, pegavam rapidamente e devolviam para ela. O Parkinson tem o tal tremor parkinsoniano. Mas vamos lá. Uma frase que eu sempre escutei dela e concordo com isso. Boa tarde, meu irmão Fernando. Esse Fernando que vocês viram no vídeo, tá? Não é o Fernando filho, é o Fernando. Esse que está entrando agora é o Fernando pai, tá? Então, obrigado aqui pela presença do pai. O pai também vai fazer o vídeo também, eu tenho certeza que vai fazer o vídeo. Não viu a abertura do filhão aparecendo no vídeo, o primeiro a aparecer. Bem, então, uma frase que eu gravei muito dela e eu tenho percebido isso. Nem todo tremor é Parkinson
e nem todo parkinsoniano tem tremor nas mãos ou no membro inferior. Tá? Eu lembro de um caso que aconteceu no Brasil, a última vez que o Papa João Paulo II esteve no Brasil, ele tinha Parkinson, e uma cena que me marcou bastante. Ele com tremor nas mãos, ele pegou uma das mãos e colocou debaixo da coxa, ou seja, a vergonha, né, que ele tinha da doença. Eu lembro muito bem dessa cena, tá? Então, nem todo Parkinson tem tremor e nem todo tremor é Parkinson, ok? Magnésio treonato, muito boa tarde, meu irmão Fernando. Magnésio treonato na melhoria da memória e da aprendizagem. Memória e conhecimento adquiridos através da aprendizagem são funções cerebrais fundamentais. Então tá, você vai. Eu espero sua gravação, porque o filhão já mandou para mim e apareceu aqui na abertura. No final do vídeo de hoje, eu vou colocar também para finalizar, para vocês verem novamente o vídeo. Memória e conhecimento adquiridos através da aprendizagem são funções cerebrais fundamentais, frequentemente influenciadas por fatores alimentares e ambientais. O magnésio treonato efetivamente eleva os níveis de magnésio no nosso cérebro, e a suplementação de magnésio melhora o aprendizado e a memória em ratos jovens e velhos. São pesquisas feitas em animais, tá? E agora está sendo utilizado no ser humano. Outro estudo usou o magnésio treonato para prevenir e restaurar a perda de memória de curto prazo associada à dor neuropática. Isso está falando. A memória de curto prazo é a memória da demência. Tá? Você fala uma coisa, daqui a 2 minutos a pessoa te pergunta a mesma coisa. Aí você espera mais 2 minutos. E ela te pergunta a mesma coisa. E daqui a 2 minutos te pergunta a mesma coisa. É a memória de curto prazo. Eu indico a vocês um filme, quem quiser ver, que ele fala muito claramente do mal de Alzheimer, chama-se Iris. Iris. Tá? Ele é muito legal para se ver. Tem vários filmes aqui que nós podemos falar, que eu gosto muito de filmes verídicos, né? Filmes que aconteceram realmente na vida de alguém e ela traz alguma mensagem para a gente benéfica. Tá? Então, de acordo com os estudos clínicos, cerca de 2/3 dos pacientes, elevado, né? Quando a gente fala em 2/3, nós estamos falando aí próximo a 67% dos pacientes serem avaliados, né? Esses pacientes com dores crônicas sofrem de perda de memória de curto prazo. E atualmente nenhuma droga trata efetivamente os distúrbios neurológicos. Tá? Ele não é uma droga, ele é um suplemento, ou seja, ele está suprindo. Suplemento, para que ele serve? Ele serve para suprir a deficiência orgânica. Ele não é um medicamento, ele é um suplemento. Ele supre a necessidade da falta que nós temos no nosso corpo. Mas isso a gente também tem que avaliar, né, gente? A gente tomar um suplemento sem fazer um exame de sangue, por exemplo, para detectar se o magnésio está baixo no meu corpo, aí é jogar, às vezes, alimento fora. São aqueles, às vezes, suplemento de AZ, não sei o quê. Então, esses suplementos, às vezes, a gente gasta um dinheiro caro em cima disso e, às vezes, não tem necessidade. Basta, às vezes, uma alimentação para você suprir essa necessidade, por exemplo, do magnésio, que é o nosso assunto hoje. Magnésio treonato na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer está associada a déficit de íons de magnésio e elevações de interleucina 1-beta no cérebro de pacientes com a doença. Pesquisadores de imunologia celular e molecular realizaram um estudo sobre o fluxo de íons de magnésio para reduzir a neuroinflamação e suprimir, ou seja, bloquear a expressão da interleucina 1-beta, que encerra a possibilidade da doença de Alzheimer. Olha só, a suplementação ou alimentação à base de magnésio é que faz esse bloqueio. Então, a gente tem, vocês vão ver daqui a pouco, mais ao final, onde eu vou falar dos alimentos que são ricos em magnésio treonato, para a gente suprir essa necessidade e prevenir esse problema. O magnésio treonato na ansiedade e no transtorno pós-traumático. Nós podemos falar também, incluir aqui a depressão. Algumas pesquisas sugerem que o magnésio também ajuda na ansiedade e no transtorno pós-traumático. Estudo realizado em 2011 analisou os efeitos da elevação do magnésio cerebral
no condicionamento do medo, extinção do medo e plasticidade neural em áreas específicas do cérebro. Plasticidade neural, gente, é a capacidade de um neurônio a emitir uma informação o mais rápido possível. Quando os nossos neurônios perdem a plasticidade, ele pode gerar, na verdade, a tal demência, o medo, a ansiedade, a depressão. Esse magnésio já mandamos manipular e o resultado foi excelente. Foram manipulados os 3 tipos de magnésio. Obrigado pela informação, meu irmão Fernando. Muito obrigado. Ele está colocando aqui para a gente, pessoal. Esse magnésio já mandamos manipular e o resultado foi excelente. Foram manipulados os 3 tipos de magnésio, tá? Então depois você pode até relatar um pouco mais para a gente quais foram os benefícios que foram observados com o consumo desse magnésio. Fala um pouquinho para a gente aqui, a gente vai debatendo aqui com vocês. Obrigado, meu irmão Fernando, pela informação. Então, a ansiedade e o transtorno pós-traumático são comuns em adultos. E há casos em que terapias cognitivas não conseguem tratar a condição. Pessoal, esses casos de ansiedade, transtorno pós-traumático, medo e outros problemas da parte emocional são devido à pandemia, que ainda não foi embora, gente. Ainda não foi embora. Ainda está um percentual baixo, mas continuam pessoas em óbito. Tá? Está na faixa entre 200 e 300 pessoas por dia. E isso ainda é preocupante. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo aqui com a gente. Então, isso ainda é preocupante ainda. Tá? Então, não... Boa tarde, Sara. Muito bem. Sara ou Júlio que apareceu? É Júlio. Sara e Júlio é Júlio. No final, você vai ver o vídeo de novo. Você entrou. Eu sei que você tem problema de horário de trabalho, mas no final você vai ver o vídeo novamente. Efeitos colaterais, ou seja, aquilo que prejudica o nosso organismo. Se o indivíduo ingere altos níveis de magnésio dos alimentos, é Júlio, eu sei que é Júlio, dos alimentos, geralmente, porque a Sara tem uma imagenzinha ali. Você não, você só o S. Se o indivíduo ingere altos níveis de magnésio dos alimentos, geralmente não representa um risco para a saúde. Por isso que eu falei, o suplemento ele tem que ser por indicação médica, os alimentos não. Tá? No entanto, tomar um suplemento de magnésio ou outra forma suplementar pode causar efeitos colaterais, como, por exemplo, diarreia, náuseas e cólicas abdominais, pelo excesso, tá? Então, pessoal, se essas informações estão sendo benéficas para você, eu peço que você não esqueça de deixar o like. É isso que nos ajuda a crescer o canal. Novamente, ontem, subimos mais um pouquinho nas informações e nas orientações e as indicações que o YouTube tem mandado pelos vídeos que estão sendo utilizados aqui. E eu agradeço somente a vocês por estarem ajudando o canal, tá? Se isso está sendo importante, pega o link do canal e envia para outras pessoas que tenham necessidade de fazer uso e escutar o que nós estamos falando aqui. Porque o nosso objetivo, muitos já aprenderam, é fazer com que a sua vida seja mais saudável. Tá? Vamos em frente. Por que necessitamos no organismo humano de magnésio? Essa é a perguntinha que nós vamos responder agora. Por que necessitamos de magnésio no organismo humano? Como também precisamos de zinco, de cálcio e outros componentes químicos presentes no nosso corpo. Para que ele serve, na verdade? Para a síntese proteica, ou seja, quebrar os alimentos, né, que nós consumimos. Para a função cerebral, para que ele trabalhe melhor o raciocínio em vários aspectos. Para a função muscular e nervosa, para que os músculos se contraiam melhor, para que você raciocine e faça a sua forma cognitiva melhor. Para o controle do açúcar no sangue, para a regulação da pressão arterial, se você tem pressão alta ou se tem pressão baixa, ele vai regularizar a sua pressão. Para a produção de energia, o nosso corpo precisa de energia, tá? Ou seja, as células necessitam de energia. Para a glicólise, que é a quebra, né, do glicogênio em glicólise presente no nosso fígado, que é o bom colesterol. Para a síntese de DNA, para o desenvolvimento ósseo, tá? Principalmente em crianças, aí é o desenvolvimento ósseo em crianças, e o transporte de cálcio e potássio, que é aquilo que o Odair falou lá no início. Ele posiciona adequadamente o cálcio nas melhores posições do nosso corpo.
para que melhor seja utilizado. O que causa deficiência agora do magnésio? O que pode causar a ausência ou a falta? Aí tem que entrar ou a suplementação ou aumentar o consumo alimentar desse tipo de alimento. Nós vamos falar daqui a pouco, presente maior em magnésio. Vamos lá. Os sintomas iniciais da deficiência de magnésio incluem perda de apetite, náuseas, vômitos, cansaço físico e mental e fraqueza muscular. Tá? Então, se você nota que uma pessoa tinha um bom desenvolvimento, de uma hora para outra começou a ficar cansado, começou a não se alimentar bem e não consegue fazer suas atividades físicas ou orgânicas ou mesmo mentais, você pode começar a pensar, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, vamos fazer um exame de sangue para entender o que está acontecendo. Pode ser uma deficiência de magnésio. Se a deficiência continuar, uma pessoa pode desenvolver, vamos lá, quer dizer, você detectou o problema, não se tratou, continuou mantendo o problema, e o que pode acontecer com isso? Dormência, né? Dormência, você está sempre sentado, apaga toda hora. Sensações de formigamento, nós chamamos isso de parestesia, que são as sensações de tensões sobre os nervos em várias partes do nosso corpo. Cãibras, que também, além da deficiência de potássio, também pode ser deficiência de magnésio, pode causar convulsões cerebrais e alterações no ritmo cardíaco. Você pode estar com a pressão alta, daqui a 2 minutos a pressão cai, mais 2 minutos a pressão sobe de novo, isso é péssimo para o coração. Ou ele mantém no alto e você regulariza com alimentação e com remédios, ou ele se mantém baixo também, você regulariza com alimentação e exercício físico. Agora, quem não quer suplementar, então olha só, o Fernando está dizendo aqui para a gente o seguinte, ele fez a suplementação, mandaram manipular o magnésio e ele falou que diminuiu a ansiedade, as dores e os tremores da cunhada, a esposa do nosso irmão Fernando aqui, tá? Então, a ansiedade foi reduzida, as dores articulares, musculares reduzidas, os tremores também foram reduzidos. Muito bom isso. Então, quais são os alimentos ricos em magnésios? Michele, agora é a hora de você anotar isso, tá? Eu sei para quem você pediu isso, a suplementação e a idade, mas os alimentos aí vão fazer um efeito da mesma forma que a suplementação, tá? Se os alimentos não estão contribuindo ou você está com uma baixa muito grande, a pessoa está com muito baixo, então você pode até fazer com a pessoa o exame de sangue e saber se está baixo esse magnésio no sangue. Então, os alimentos, vamos lá. Primeiro deles, o chocolate amargo. Chocolate amargo é aquele chocolate escuro. Se você olhar lá na papeletazinha dele, está escrito em 75% e 85% de chocolate. Mas é um pedaço só, tá? Não é o chocolate inteiro, a barra de chocolate inteiro, chocolate amargo, tá? Não chocolate comum. Chocolate amargo, ele é rico em cafeína e também os componentes de magnésio. O chocolate amargo também possui ferro, que é bom para o sangue, cobre, que é bom também para os ossos, e o manganês aos ossos e ao cérebro. E contém fibra prebiótica, que alimenta suas bactérias intestinais saudáveis. Ele está ajudando, inclusive, na formação de serotonina lá no intestino grosso. Ok? Abacate. Esse eu acho uma das frutas mais completas que existe. Abacate, abacaxi, melancia, são frutas muito completas, o abacate principalmente. Abacates também são ricos em potássio, vitamina B e vitamina K, e ao contrário da maioria das frutas, são ricas em gordura, mas são gorduras saudáveis, tá? Gorduras saudáveis. E tem o magnésio treonato presente nele, tá? Isso, inclusive, ajuda o nosso coração a trabalhar melhor, porque ele limpa as artérias por dentro. Então, nós falamos aqui do chocolate amargo, estamos falando agora do abacate. As nozes, tá? Podemos falar aqui, por exemplo, da noz, né, que o pessoal usa muito no Natal, da castanha de caju, da castanha do Pará.
Então são nozes nossas, né? Essa não que é importada, mas as nossas nozes nós podemos, mas são no máximo 20 a 30 gramas por dia. É um pouquinho, é um punhadinho, não é 1 quilo, gente. É um punhadinho que você pode, inclusive, triturar e colocar na comida, ou colocar numa vitamina, ou colocar numa banana amassada e você coloca as nozes trituradas por cima para a pessoa se alimentar. Então, os tipos de nozes que são particularmente ricos em magnésio, as amêndoas, as castanhas de caju, né? E as castanhas do Pará. Leguminosas. As leguminosas são uma família de plantas densas e nutrientes que incluem as lentilhas, o feijão, o grão de bico, as ervilhas e a soja. Isso são coisas, eu estou falando de coisas aqui que nós encontramos facilmente no nosso país. Tá? Existem outras coisas que vocês nunca escutaram e você vê nas pesquisas faladas que são alimentos que você não presencia, não tem no Brasil. Tá? Existem outras coisas também. Eu estou fazendo de alimentos que nós encontramos aqui no nosso país. Sementes. Falamos isso ontem, inclusive. Tá? Que sementes podem ser utilizadas que possuem o magnésio treonato? As sementes são incrivelmente saudáveis. Muitas, incluindo a semente de linho, isso você encontra nos mercados ou casas de produtos naturais. A semente de abóbora, se você consumiu abóbora, tirou a semente, não jogue fora, triture, né? Torre-as, triture-as, passe na peneira e use aquele pozinho para colocar no alimento. A semente de chia, nós falamos dela também ontem, contém altas quantidades de magnésio, tá? Então, a semente de linho, a semente de abóbora e a semente de chia. A semente de chia é uma vermelhinha que você encontra hoje muito facilmente, até nos mercados hoje, tá? Então, vale a pena. Grãos integrais. Os grãos incluem o trigo, a aveia e a cevada. Hoje você encontra em caixas, né, algumas empresas que produzem inclusive aveia, e você pode também usar na banana ou numa fruta, né, onde você amassa e consome. Bem como os chamados pseudocereais, como o trigo sarraceno e a quinoa. Peixes gordurosos, alguns tipos. Muitos tipos de peixe são ricos em magnésio, esquecendo em ômega 3, importantíssimo para o nosso cérebro também. Então, nós colocamos aí o salmão, a cavalinha, inclusive, se vocês quiserem acrescentar, a sardinha também. Apesar que a sardinha não é um peixe gorduroso, tá? Mas peixes bons para consumo são o salmão, a cavalinha, a cavalinha e a sardinha, tá? A banana também é um alimento muito facilmente encontrado no nosso país. Elas são muito conhecidas por seu teor de potássio, ou seja, ele evita cãibras, que pode baixar a pressão arterial. Está ligado a um risco reduzido de doenças cardíacas. Fornecem vitamina C e vitamina B6, manganês e fibras. Então, olha só, uma banana, amassar duas bananas, colocar uma fibra por cima, né? Ou seja, uma aveia ou uma noz, uma castanha de caju, uma castanha de Pará, 3, 4 castanhas, gente, basta. Tritura elas, bate uma centrífuga, um liquidificador, coloca num frasco e coloca lá uma colherinha dentro para a pessoa se alimentar. Então não precisa suplementação. A suplementação só é utilizada se você tiver, na verdade, uma baixa extremamente intensa no seu sangue. Mas os alimentos podem suprir nessa necessidade, tá? Então vocês anotaram aí, são coisas fáceis de encontrar, nada difícil, que podem ajudar a saúde das pessoas, inclusive. Alimentos verdes. Os alimentos verdes com quantidades significativas de magnésio incluem a couve, o espinafre, as verduras de colarinho, verduras como o nabo, as verduras com a mostarda, tá? Então essas verduras verdes também são ricas em magnésio, tá? Você pode fazer suco, pode fazer uma salada, né? Pode misturar uma fruta e consumir. Então, pessoal, se essas informações foram benéficas para você, eu peço que vocês não esqueçam de deixar o like. Quem é do Instagram, é só vir para o YouTube, tá? No canal Uma Luz para Fisioterapia.